Bom dia, graça e paz. Essa voz do locutor aqui é por causa do tempo, né? Tá feio, tá, gente? Tem que estar com a garganta raspando aqui. Mas glória a Deus, vai dar certo, amém? Bom, oramos, louvamos, adoramos a Deus. Agora vamos entrar no momento da palavra de Deus. Como o Levi orou aqui, todos nós já somos uma terra fértil. Você está com o seu coração preparado aí, tá ou não tá? Fala pro teu vizinho aí do lado, você já está preparado ou não? Se não está, fique preparado. Vou abrir aqui a Bíblia, mas vamos colocar lá 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Nós estamos estudando, falando, né? Compartilhando o segundo livro de Coríntios com a igreja. Trabalhando, né, os temas muito importantes, porque Paulo trabalhou com a igreja na época dele e é muito atual, né, o que ele ensinou é muito atual. Nós estamos vivendo isso. Então, vamos ler. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz assim: porque embora andando, é a versão revista atualizada, né? Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora nós, andando na carne, no sentido de sermos seres humanos, homens, nós não lutamos do jeito que o mundo luta, do jeito humano, nós lutamos de uma forma diferente. E eu queria que parasse um pouquinho aí e colocasse o tema já, para ficar legal aqui o entendimento, né? Para a gente construir um entendimento da palavra de Deus. Olha o tema aí. Vamos lá? Isso. Derrubando o quê? Fortalezas. É o que nós vamos aprender hoje. Como derrubar fortalezas, o que é essas fortalezas que tem que cair, que tem que ser derrubada. Amém? Mas vamos lá. Lembrando, a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha, ela não é natural. Vamos lá, versículo agora 4, né? Vamos lá. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Glória a Deus. Bom, o que Paulo está ensinando aqui, na verdade, segundo os, vamos contextualizar um pouquinho, Paulo está para encerrar a carta, segundo os estudiosos, ele está para encerrar a carta do capítulo 9 e o capítulo 10. Porque no 1 Coríntios, ele está dando uma carta, levando uma carta de repreensão a um monte de coisa que estava acontecendo lá fora, né, da vontade de Deus, dos ensinamentos apostólicos, e ele repreende, e ele mesmo fica até com o coração, com pesar no coração, porque ele acha que foi muito duro com aquela igreja, com a igreja de Coríntios. Mas depois ele acaba descobrindo, por notícias que veio, que aquele povo se arrependeu. E aquele povo se arrependeu, e a tristeza que eles tinham não era de Paulo, porque Paulo, né, deu ali uma cacetada neles na palavra, na orientação, mas foi uma tristeza do Espírito, gerado pelo Espírito Santo para arrependimento, porque qualquer tristeza que não venha do Espírito não produz arrependimento. Se você ficar triste comigo, você não vai se arrepender. Se você ficar ofendido comigo, você não vai se arrepender, você vai criar até mais fortalezas, mais bloqueios ainda, que vai impedir a palavra produzir em você. Mas aí, o que me parece, porque a igreja se arrepende, ele vem elogiando agora na segunda carta, elogiando aquela igreja, mas de repente ele muda o tom no capítulo 10, ele começa a repreender de novo. Segundo os estudiosos, parece que o povo parece que voltou a dar ouvidos aos falsos profetas, aos falsos apóstolos, e então parece que os falsos mestres viram a mesa lá
e começam de novo inclusive essa igreja sempre deu problema, né? E começa de novo a ditar as regras na igreja lá. Então Paulo foi acusado, inclusive, de andar na carne, de ser uma pessoa de duas caras, né? Acusado por esses falsos mestres, acusado de não ser verdadeiro, acusado de ser uma pessoa falsa. Então ele começa dizendo aqui que ele não era falso, e que ele não andava na carne, e que a luta que nós devemos travar são lutas espirituais, lutas nos quais as armas, as ferramentas utilizadas são espirituais. E é isso que nós, como igreja, precisamos entender. Aonde que acontece, aonde que ocorre, aonde que se dá essa guerra espiritual? Já que a nossa guerra não é carnal, a nossa guerra não é contra o vizinho, não é contra o sistema, não é contra nada disso, mas se dá no campo espiritual e, vamos se dizer assim, na mente, na nossa cabeça, na sua mente, é lá que o bombardeio, é lá que a guerra acontece, porque eu penso, falo, né, sinto e ajo, tomo atitude. Então a guerra, ela é lá na mente da gente. E aí esses falsos apóstolos, esses falsos mestres começaram a introduzir mentiras, ensinamentos que têm um fundo de verdade, que é sufisma. A palavra sufisma é algo que tem um fundo de verdade, que Satanás faz isso, é ou não é? Ele não vem contando uma mentira escrachada assim, que logo você pega. Fala, não, isso é mentira. Não, tem um fundo de verdade. Mas só que distorce a verdade, como fez com Jesus lá no deserto, como sempre fez, e faz com a igreja, se a gente não vigiar, se a gente não tiver fincado na palavra, se a gente não tiver fincado nos ensinamentos, a gente vai ser levado sim por essas doutrinas, por esses ensinamentos que vai nos destruir, que vai fazer você ficar paralisado, vai fazer você ficar, como eu posso dizer, com medo, ficar com receio, aterrorizado, porque o medo é um agente de Satanás para paralisar você, amém? Então, volta lá por favor, vamos entender isso, no versículo 3, versículo 3, isso. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Você anda na carne, você é um ser humano, você andando como homem, mas você não milita nos padrões humanos. A primeira coisa que você tem que entender, não lute nos padrões humanos, amém? Mas como que eu vou lutar? Vamos lá, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Primeiro, as armas que nós temos que lutar, ela é espiritual, mas também não pode ser só espiritual. Não é carnal, eu já luto com as armas espirituais. Só que tem que ser espirituais, mas espirituais em Deus. Porque tem gente que tem um monte de coisa, né? É o espiritual porque faz uma simpatia, ou não é? Porque crê no ritual, porque faz umas coisas aradas no mundo espiritual, porque o espiritual tem o lado do maligno e tem o lado de Deus. E muitas vezes tem crente que está há 50 anos que crê nessas coisas, superstição. Uma vez uma mulher chegou para mim, eu estava lá em São Paulo, na Zona Leste, e ela chegou para mim, a minha esposa lembra disso, chorando, desesperada, porque disse que encontrou na porta da casa dela, no muro da casa dela, quando ela abriu a porta, um passarinho morto. E ela pensou que aquilo ali era um trabalho de macumba, alguma coisa assim. Eu falei assim, não senhora, vem cá, o passarinho vinha vindo voando, de repente, pode ser acontecer que vinha uma passarinha lá também, e ele olhando para a passarinha, distraído, bateu a cabeça no muro e morreu, minha filha. Tem nada a ver. Distraiu olhando para a passarinha. E ela acredita que aquilo entrou dentro dela, e ela se dizia evangélica há muitos anos. E ela colocou aquilo no coração, e entrou um medo no coração dela.
Sabe, as armas que nós temos que utilizar, elas são espirituais, mas poderosas em quem? Deus. E qual é essa arma que é poderosa em Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai dar norte, que vai dar direção para orar. Você sabia que se você entende a palavra de Deus errado, você ora errado? Você sabia que se você entende a palavra de Deus errado, a sua fé vai ser usada de forma incorreta, errada também? Por isso que é muito importante você ter um conhecimento. Estava conversando agora com o Alex sobre o estudo bíblico, sobre a importância da gente fincar isso no coração das pessoas, da igreja. Porque se você tem um conhecimento da palavra, eu falo conhecimento prático, de você ter a palavra de Deus como prática na sua vida, você de pegar e praticar. Você não precisa ter um grande conhecimento, precisa ser um teólogo da vida, mas se você for uma pessoa que pratica a palavra de Deus, coloca na prática da sua vida, você começa a derrubar todo tipo de fortaleza que Satanás vai querer fincar na sua mente e no seu coração, queridos. A pergunta para você: você quer derrubar essas fortalezas? Outra vez eu pergunto: você quer ser enganado? Hã? Mas serão enganados, a menos que conheça a palavra de Deus. Se você tiver um conhecimento da palavra de Deus, seu comportamento cristão começa a mudar. Você começa a ter um discernimento do mundo espiritual e de como agir, mesmo com o corpo físico, mesmo nessa terra, né? Você começa a agir de forma espiritual, com a direção do Espírito Santo, porque tem o conselho da palavra de Deus. Queridos, nós temos tantas religiões, tantos lugares que estão ensinando o evangelho totalmente distorcido, totalmente errado, e as pessoas estão achando que aquilo ali é verdade. Paulo estava enfrentando isso, mas na verdade era um sofisma. E o que é sofisma, gente? É uma mentira, mas que tem um fundo de verdade. É uma distorção da verdade. Satanás não tem compromisso com nenhum tipo de palavra, no sentido de ser um rival, no sentido de querer distorcer, mas com a palavra de Deus, ele vai fazer de tudo para distorcer no seu coração, quando chega à sua mente, vai fazer de tudo para distorcer na vida dos pastores, para que eles venham pregar uma palavra que não seja a poderosa arma de Deus, que é a palavra, para destruir as fortalezas. Porque se você ficar com essas fortalezas dentro de você, essas fortalezas que, sendo de Deus, é legal, porque Deus é a nossa fortaleza, mas se não é de Deus, para que ela serve? É justamente para as coisas de Deus não entrar. É um bloqueio para que as coisas de Deus não entrem, não penetrem. Amém? Mas essas fortalezas é o quê? O que é essas fortalezas? Essas fortalezas são sofismas não vencidas, são mentiras não vencidas, que aquela igreja estava passando por aquilo. Eram mentiras, eram enganos não vencidos. E a pergunta para você hoje: quais são as fortalezas que você ainda não venceu? Quais são as mentiras, o engano? Você sabe que nós somos muito ruins em algo como igreja, como cristãos. Nós somos muito ruins de se autoavaliar. A Bíblia sempre fala que o homem tem que se avaliar. Paulo falou: avalie o homem a si mesmo. Mas nós somos muito ruins de avaliar como que está a nossa vida espiritual, como que está a palavra de Deus, como ela está funcionando na minha vida, como ela está sendo aplicada na minha vida. O apóstolo, falou aqui dos 2 bornais, no domingo passado. De qual bornal eu estou pegando a semente, a palavra de Deus? De Satanás ou a de Deus, da palavra de Deus? Então, queridos, nós temos que fazer uma autoanálise. Isso não vai trazer dano para você. Não, mas eu vou ficar triste, eu vou ficar moado, ficar pensando nessas coisas, e eu quero ter alegria. Não, a gente tem que derrubar. Ninguém quer ser enganado, ninguém quer viver uma mentira. E Cristo, ele vem pregando isso, falando acerca dele mesmo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta, todos os tipos de verdade. Não é nada perto da verdade absoluta de Deus. A palavra que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Todas as verdades que diz aí, tem que ser conferida com a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Tem que ser conferida com a palavra de Deus. Aí sim você nunca será enganado. Glória a Deus. E eu tenho essa certeza, essa fé, porque até para agir a fé, para ter uma fé aguçada, você não vai ter enquanto essas fortalezas estiver de pé. Mas a hora que ela cair, você começa a ter uma fé aguçada, uma fé poderosa em Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir sugere várias repetição. A palavra de quê? De Deus. Glória a Deus. Então fortalezas são sofisma não vencidos. Sabia que tem gente que carrega uma mentira, um engano, que ela carrega desde a sua infância, e ela veio para o Evangelho, ela veio para Cristo, mas ainda está lá como um bloqueio. Enquanto ela estiver lá, ela vai fazer frente à verdade de Deus. Porque as pessoas falam assim, não, mas a palavra de Deus é absoluta, ela vai entrar e não tem essa, Não, gente, a Bíblia fala que a gente tem que quebrar. A gente tem que quebrar. A gente tem que usar as armas espirituais que são poderosas de Deus para destruir as fortalezas. E agora o que eu tenho que fazer? Eu quero que... vem cá, o Alexandre, vem cá. Isso. O Alexandre está olhando muito para mim aqui, é você. Quem mandou olhar? Vem cá, Alex. Só os carecas. É dos carecas, só os carecas. Amém? Amém. Ai, que coisa linda. O sol e a lua, né, gente? Que benção, né? Senta aí, Alex. É isso. Mostra para mim o versículo 5. Isso. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de quem? De Deus. Levando cativo todo pensamento à obediência de quem? De Cristo. Isso é eu que tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Parar de ter dó daquilo que eu aprendi como verdade, mas que diante da verdade absoluta, que é a palavra de Deus, não se torna nada, como o próprio Paulo falou, que o que ele aprendeu, né, lá nos pés de Gamaliel, o que ele aprendeu da lei, o que ele aprendeu lá da religião judaica, diante do conhecimento de Cristo, se tornou em esterco. Você compreende isso ou não? Reduziu-se a nada, porque ele decidiu fazer isso. O que eu tenho que fazer? Vamos supor, o Alê é o meu pensamento. É o meu pensamento. Eu tenho que pegar o meu pensamento e agora você vai ficar feliz. Ali é Cristo. Amém? É que glorificado acho que mudou um pouco, né? Então vamos lá. Ali é Cristo. Aqui é o meu pensamento. O que a Bíblia está me orientando? O que eu tenho que fazer com o meu pensamento? Pegar cativo. Vem cá. Pensamento. Agora dobra o joelhinho. Não tem nada no joelho não, né? Se tiver, vai ficar curado, em nome de Jesus. Ainda não. Aí. Pensamento. Abaixa a carequinha. Isso. A cabeça, perdão. Obedeça todos os ensinamentos de Cristo. Viu o pensamento? Você vai obedecer, porque eu trouxe você cativo à obediência a Cristo. Obedece. Fala alguma coisa para ele aí, alguma coisa que eu lembro da palavra de Deus para ele fazer. Tudo eu posso que ele me fortalece, alguma coisa assim. Seja forte e corajoso. Estou contigo. Eita. Olha, chegou até a brilhar a careca dele. Vai, fala mais, fala mais. Que o Senhor eu estou orando já por ele. Está orando já aqui, expulsando. Expulsando pensamento negativo, né? Não te apavores. Não te apavores. Espanto noturno. Amém. Tá bom. Pensamento. Agora você levantou vitorioso. A muralha caiu, a fortaleza caiu. Agora o pensamento foi levado cativo, a obediência quê? Tem gente que não entende essa parte aí. É eu que tenho que levar.
É eu que tenho que tomar uma decisão de entender que as verdades de Deus é absoluta e parar de ficar dando ouvido a conselhos do mundo, as coisas que estão entrando sorrateiramente na minha mente e criando uma fortaleza para que quando eu me exponho às verdades de Deus não entre, mas quando ela cai e eu me exponho às verdades de Deus, essa palavra entra. Gente, só a palavra entrar, a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta para si o quê? Vazia, antes que venha fazer aquilo que lhe apraz, que agrade. Imagina o que a palavra de Deus pode fazer com você e depois através de você, queridos. Obrigado, viu? Amém? Aplaudir aqui, os caras são atores, né? Glória a Deus. Então eu pego o meu pensamento e levo como um prisioneiro a Cristo. Quem fez isso? Abraão. Abraão fez isso. Deus falou, você vai fazer isso, você vai dar o seu filho, o único filho a quem tu amas, para não confundir com Ismael, é o teu único filho a quem tu amas, você ama ele, pega ele, e leva para sacrificar. O que ele fez? Ele obedeceu, ele pegou o pensamento, imagina a luta de Abraão, 3 dias, gente, né, simbolizando lá Cristo, os 3 dias também, 3 dias caminhando, imagina o pensamento dele, Deus fez isso, para ele vencer os sofismas, para ele derrubar as fortalezas, porque com certeza Abraão foi bombardeado, o que está fazendo? Mas ele começou a se apegar na mente dele, Deus não negocia, né, Deus não duela com o seu caráter, Deus não negocia a sua palavra com outra palavra, e Deus é fiel para cumprir. Se ele diz que Isaac é o filho da promessa, então ele foi o primeiro a acreditar na ressurreição. Abraão foi o primeiro na Bíblia a acreditar na ressurreição, porque ele cria que Deus ia ressuscitar o filho dele. Mas você sabe qual é o problema nosso? É que a gente tem que ter, a gente precisa entender primeiro. Eu sempre falo, não entenda para obedecer, mas obedeça para entender. Abraão obedeceu para entender. Uma coisa que você tem que entender, Deus é fiel. A única coisa que você tem que entender, Deus é teu pai. A única coisa que você tem que entender, Deus não vai duelar com o seu caráter. Glória a Deus! E ele prosseguiu. E Deus, imagina quando o filho chega para Abraão e fala assim, Abraão, eu estou vendo, pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha. Acho que foi o momento mais dramático para Abraão. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Aí ele olha para o filho, teve que derrubar as fortalezas, teve ou que não teve? E ele falou assim, Deus proverá para ti o cordeiro, meu filho. Mas não foi só para Isaac, proveu para todos nós, né? O cordeiro é Cristo, proveu Jesus para nós. Glória a Deus! Nós temos que derrubar. Agora, outro exemplo também que é legal a gente refletir aqui, é dos 10 espias. Está lá em Números 23, Números 23, se eu não me engano. Número 23, se eu não me engano, ou 13, que fala sobre isso. Aqueles 10 espias foram para a terra prometida, eles estavam já assim para tomar posse da terra prometida. 10 espias foi lá, entre eles estava Josué e Caleb. Desses espias que entraram lá, eles analisaram durante 40 dias, fizeram uma análise do terreno, de tudo que acontecia lá, para antes de entrar com o povo na terra prometida. E eles voltaram com o relatório, mas pense no relatório de incredulidade, pense no relatório de quem tinha uma fortaleza na sua mente e nos seus corações. E eles relataram para Moisés e para Arão, dizendo, olha, a terra que Deus falou que é nossa, realmente é uma terra boa. A gente viu lá, está aí o resultado da terra, o fruto, 2 homens carregando um cacho de uva, realmente é boa, mana leite e mel, é muito boa, é excelente, mas os moradores lá estão todos gigantes, os moradores lá vão destruir a gente, vão aniquilar com a gente, e está cercado, hein? Quem for pelo pé da montanha não dá, pelo mar não dá, por cima não dá, de helicóptero não dá, de nenhum jeito dá. Lá viu os Jebuseus, os Eteus, o Satanazeu, o Satangoizeu, lá viu todo tipo de demônio, está lá. Não tem impenetrável. A Bíblia fala que todo aquele povo começou a chorar, a congregação toda caiu no choro. Isso são sofismas não vencidos. São pensamentos de derrota em relação àquilo que Deus falou que era deles. Eles perderam a guerra sem lutar.
por conta dessa fortaleza que estava no coração deles, na mente deles. Olha, eles viram o mar vermelho se abrindo, cordonice saindo do mar. Tantas coisas que deveria construir uma fortaleza de Deus contra as fortalezas de Satanás, foi o contrário. Mais 2 homens. Quem era? Quem eram esses 2 homens? Josué e Caleb. Esses eram os caras. Esses daí criaram fortalezas de Deus e derrubaram as fortalezas de Satanás. E eles gritaram: ei! Subamos e posuamos. Porque certamente prevaleceremos se Deus se agradar de nós. Se Deus se agradar de nós, o que agrada a Deus? Fé. Se Deus se agradar de nós, nós venceremos. Nós vamos mastigar ele que nem pão. É o contrário, é eles que são pequenos diante do nosso Deus. Glória a Deus. Quais são os sofismas que está parando você, o seu ministério, a sua busca em Deus, o seu crescimento espiritual? Quais são as mentiras que estão impedindo você de ser aquele cristão legítimo, verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade? Quais são as mentiras que estão impedindo você de crescer? Eu já combinei com a minha filha. Vem cá, Carlinhos, rapidinho aqui. Eu falei assim: só me obedeça em tudo que eu vou falar. Amém? E eu fiz isso uma vez, quem está aqui lembra, eu fiz isso uma vez com uma pessoa que estava bem na frente, uma senhora. E eu peguei uma cadeira e vou fazer a mesma coisa. Eu falei assim: essa cadeira aqui, ó, é a bênção, é a terra prometida que mana leite e mel, é aquilo que Deus falou ao seu coração. E Deus falou assim: é sua, está aqui, mas você precisa tomar posse. Você precisa tomar uma decisão de fé, passos de fé e vir pegar o que Deus falou que é teu. Está na palavra, está na promessa, é teu. E aí eu chamei a senhora, no caso aqui a minha filha, a Ana Cara. Deus falou que é seu, pode vir pegar. Por aqui não, por aqui não pode. Opa, por aqui também não, pode não. Deus falou que é teu, tá? Pode pegar. Por aqui também não. Por aí também não. Deus falou que é seu, pode pegar. É seu, você só tem que pegar, vir aqui e pegar. Não pode? É isso que Satanás faz na nossa mente. Ele diz que você não pode, em relação ao que Deus falou que já é seu e você tem que tomar posse. O que você deveria fazer? O que ela deveria fazer? Não dá importância nenhuma pelo que eu estou falando que não pode, por ali não pode. Se Deus falou que é para pegar, vai e pega. Amém? Então, não pode. Vamos ver, agora reage diferente. Deus falou que isso aqui é seu, está na promessa dele, pode pegar. Por aí não pode não, viu? É caça-sapo? Oxe, de onde veio isso aí? Vamos glorificar Jesus, gente? É isso que nós temos que fazer. Tomar posse. Aí, você tem que parar de ser movido por sentimento, por pensamento. Se Deus falou, mas tem gigante, está cercado lá, não importa. Se Deus falou que é seu, dá um jeito. Talvez tenha que se preparar antes para alguma coisa. Se prepare então, porque fé que mostra que você crê na promessa de Deus é o preparo. É o seu preparo que mostra que você crê. Deus falou uma coisa, você não está fazendo nada. Me desculpa, porque muitos de vocês já receberam promessa. Se não é todos aqui que já ouviu uma palavra, uma promessa, alguém falou, Deus, você sentiu que foi de Deus, uma palavra, mas você desistiu, você abortou, só porque as situações, as circunstâncias da vida vão dizendo para você, não pode, você não pode, você não tem condição, não é para você. São mentiras. Amém? Glória a Deus. Nós vamos tomar posse daquilo que Deus falou que é nosso. Amém? A mentira que é falada acerca de estarmos juntos como igreja aqui, de estar como célula, de estarmos no culto de quarta-feira, quantas mentiras Satanás vem colocando no nosso coração.
Amém? Nós vamos reagir, nós vamos se levantar como igreja. Glória a Deus. Fica de pé. Coloca a Gênesis para mim aí. Eu vou mostrar onde começou o sufismo. Mas de pé, porque é rapidinho. Vamos lá. É para injetar só uma fé em você. Para você falar, não, Deus falou, eu vou ficar com a palavra de quem? De Deus. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Esses homens venceram guerra, esses homens venceram tudo, porque ficaram com a palavra de Deus. Eu não estou falando para você que não vai ter desafio, que não vai ter lutas, que não vai ter dificuldade, vai ter. E muitas no mundo passarei por várias aflições. Mas Deus falou que é contigo. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do século. Em nenhum momento da história, da sua história, Ele vai deixar você sozinho. Vamos lá? Olha o que tem em Gênesis 16, onde começou o sufisma. A mentira que tem fundo de verdade. O Senhor Deus lhe deu esta ordem, diga ordem. Eu ouvi essa mensagem há algum tempo atrás e ficou no meu coração. Eu ouvi essa mensagem. Olha só. E o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Próximo versículo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer dela comereis, certamente o quê? Morrerás. Qual foi a primeira ordem de Deus? Qual foi a primeira ordem de Deus aqui para o casal? Qual foi a primeira ordem? Mas você sabia que o diabo, quando a gente faz essa pergunta, ou quando vem no seu coração, nunca é de comereis de toda a árvore. Essa foi a primeira ordem. A segunda, não comerás daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas a gente só guarda no coração o quê? A gente só guarda, não coma, não coma. As pessoas pensam que a vida de cristão, de crente, é uma vida chata. É uma vida que não pode comer, que não pode desfrutar. E outra, Deus não fez uma árvore, Ele poderia fazer uma árvore com todos os nutrientes, em uma fruta só, mas Ele deu diversidade, porque Deus não é contra o prazer, Ele é a favor do prazer. Amém? Então Ele diz, come livremente, a ordem é coma. Mas você sabe por que eles comeram, ela comeu e eles comeram daquele fruto? Porque não entenderam a primeira ordem, come livremente, em Cristo Jesus, que é o jardim que eu já ministrei aqui numa quarta-feira. Em Cristo Jesus, coma livremente de toda a árvore. Porque quando eu não me encho das coisas de Deus, ou vamos trocar, quando eu me encho das coisas de Deus, quando eu me deleito das delícias de Deus, eu não tenho estômago para o fruto proibido. A primeira ordem é o fruto permitido. Eles não encheram a barriga com o fruto permitido, então tiveram estômago para o fruto proibido. A mentira de Satanás é que você vira crente, que vida de cristão é a vida de chato. Você vai virar um chatonildo, uma chatonilda. Mentira! Você vai ser a pessoa mais feliz dessa face da terra, com Cristo Jesus. Mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldades, você vai sorrir por conta da muralha, por conta da fortaleza da mentira que caiu, porque você vive por fé. Você viu por aquilo que Deus vai fazer, pelas promessas, a palavra de Deus, Ele é fiel para cumprir. E eu quero junto com você, num desafio de oração, de você fazer uma autoanálise agora na oração, e orar em cima daquilo que se tornou uma fortaleza dentro de você, e você falar, Senhor, não aceito mais, eu vou levar cativo todo o pensamento, a obediência a quem? A Cristo. O pior de tudo é que Satanás ainda coloca que ele é mais forte que Deus. Que os problemas que você está enfrentando, você não vai vencer. Que as barreiras que estão se levantando são muralhas intransponíveis, como foi os 10 espias. Mentira de Satanás. É só você começar a buscar a Deus, adorá-lo, ser um verdadeiro adorador, e se alegrar no Senhor. Porque quando lá em Salmo fala sobre isso, Davi fala sobre isso, alegrai-vos no Senhor, Ele satisfará o desejo do vosso. Não está dizendo que é somente para agradar a Deus, que também devemos agradar, mas é se agradar de Deus, estar contente por ter um Pai, estar contente por ter um Jesus, um Salvador na sua vida, se agradar dEle,
meu passando por perrengue, dificuldade, dê glória a Deus. Esteja junto com a igreja, esteja no corpo, esteja junto, quebra logo, quebra isso que está impedindo você de cultuar o Senhor, de adorar a Deus, de vir dentro de casa adorando a Deus, buscando ao Senhor, no carro dirigindo, adorando a Deus. E comece a buscar com todas as suas forças, como que talvez você está buscando outras coisas. Não pare de buscar coisas certas, mas coloque mais força em buscar ao Senhor, em adorá-lo. Glória a Deus. Vamos quebrar hoje? Medita aí, o Espírito Santo vai trazer. Onde ele jogar a luz, o Espírito Santo jogar a luz, põe os seus olhos, fala, é ali, é essa muralha, é essa mentira, e eu vou derrubar hoje, porque eu vou me pegar com Jesus, eu vou abraçar Jesus, eu vou caminhar com Jesus, e vou levar o meu pensamento cativo à obediência a Cristo. Glória a Deus. Feche seus olhos. Lembre-se, o Espírito Santo é Ele que vai colocar luz nessa muralha, nessa fortaleza. Talvez é um engano aí, um engano que tem muitos anos minando a sua força, como aquela mulher hemorrágica, 12 anos, ela achava que não tinha mais jeito, mas quando Jesus passou, ela mudou, ela quebrou as fortalezas, e ela disse, só se eu tocar em Cristo Jesus, na orla da sua veste, eu já serei curada, porque todos os impedimentos estavam contra ela. Ela não poderia estar na sociedade, ela tinha que estar isolada, ela não podia tocar em homens, porque ela estava no estado de imunda, de contaminada, mas ela falou assim, isso não vai me impedir de eu tocar pelo menos na barra da saia, das vestes de Jesus, e eu serei curada. Você já derrubou as fortalezas, hoje você pode derrubar, é você que vai lutar com as ferramentas, com as armas espirituais, que são poderosas em Deus, elas são poderosas em Deus. Talvez você pense assim, não é poderoso, eu já lutei há muitos anos, eu tenho lutado há muitos anos. É mentira, ela é poderosa, a palavra de Deus é poderosa. E hoje você pode sair daqui com outro tipo de pensamento, vencendo o sofisma, vencendo a mentira, vencendo o engano, o seu eu, e você pode sair daqui em Cristo Jesus, para vencer, para glorificar o nome dEle, para ser livre em Cristo Jesus, comer livremente. Tem tanta coisa em Cristo Jesus, para você se alegrar, para você desfrutar, para você crescer, para você desenvolver. Em Cristo Jesus, Ele é o jardim, Ele é tudo que precisamos, Ele é a fonte de tudo, Ele é o nosso provedor. Quem andou com Cristo não passou necessidades, porque Ele supriu no deserto, deu de comer a mais de 5.000, e ainda sobrou, porque Ele é provedor, Ele é a fonte da alegria. Não busque no mundo, não busque nas coisas, é em Cristo Jesus, você vai ter satisfação de alegria, você vai ter vigor no seu espírito. A mentira não compensa, e eu digo compensa, a palavra de Deus diz que compensa, é tudo que mais vale a pena. Senão Cristo não morreria por nós naquela cruz, senão Ele não ia verter todo o seu sangue por nós, senão Ele não ia pagar o alto preço por nós. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, nós temos que deixar o passado no passado. Talvez é algo do passado, talvez é uma frustração, é um trauma do passado. Você vai falar, eu vou vencer em Cristo Jesus agora, com as armas da palavra, com as armas espirituais em Deus. Você está orando assim? Então agora seja revestido. Então agora o Espírito do Senhor virá, a presença do Senhor virá. Se você ainda não tem o encontro, se você não tem o batismo, eu declaro, eu profetizo, que o Espírito do Senhor virá, e você será batizado, você será renovado, você será cheio, você vai transbordar daquilo que Deus é, da essência do teu Pai, da essência de Cristo. Nós te adoramos, Senhor. Toda a igreja comece a adorá-lo, se levante como adorador,
que adora em espírito e em verdade. Se levanta contra tudo, contra todo sofisma, e comece a adorar o teu Senhor, comece a adorar o teu Pai, em nome de Jesus. Exaltado